A paz seja com todos, da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Ficamos felizes e agradecidos a Deus por Ele nos conceder mais um dia de vida, mais uma oportunidade de estarmos juntos para estudarmos a Sua Palavra. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco, que compartilham esses estudos com outras pessoas. Nós agradecemos a todos vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, vocês que clicam no dedinho de joinha. Agradecemos também a todos vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando os estudos e mandamos aqui um alô especial. Hoje queremos aqui agradecer a Deus e mandar um abraço muito especial para o nosso filho Victor Westphal, está aniversariando hoje. Louvado seja teu nome, Pai, por um filho tão maravilhoso que nos destes, completa 10 anos e que ele continue sendo usado por ti, Pai. Queremos mandar um alô especial para Madalena Gomes, é de Juazeiro, na Bahia. Josias Rodrigues é de Guabiruba, em Santa Catarina. Maurício Lemos é de Piratininga, em Niterói, Rio de Janeiro. Luiz e Valdelina é de Gentil, na Bahia. Também mandamos um alô especial para Eduardo Alves, é de Rondonópolis, em Mato Grosso. Mariene Neri é de Cícero Dantas, na Bahia. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Santo Deus e Pai que estás nos céus, muito obrigado pela vida, muito obrigado por mais um dia que nos concedes e também por este momento que temos para estudar a Tua Palavra. Pedimos a unção do Teu Espírito Santo para que possamos entender, aceitar a verdade, colocar em prática em nossa vida e caminhar contigo, aguardando o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Queremos, ó Pai, neste momento agradecer em especial pelo nosso filho Victor Westphal, que está aniversariando, que ele continua sendo usado por Ti, possa continuar crescendo no Teu caminho, fazendo a Tua vontade e que continue sendo uma bênção para todos e também para nós. Queremos também Te agradecer, Pai, por todos aqueles que oram conosco e pedimos que estejas com eles, abençoando-os, dando vitórias nas lutas e problemas que enfrentam. Tu conheces cada um, dê também vitórias àqueles que nos escrevem pedindo orações, que o Teu poder atue na vida de cada um e que sejam agradecidos por tudo quanto fazes, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós iremos finalizar o estudo desta semana. Foi o estudo número 2 desta série Carta de Paulo aos Efésios. Esta semana nós estivemos aqui falando a respeito do grandioso plano de Deus que está centralizado em Jesus. Antes de Deus criar o mundo, o ser humano, Deus já havia estabelecido que após criar o ser humano, se esse viesse a pecar, Jesus iria vir para dar a vida pelo ser humano. Por quê? Porque o pecado ele nos afasta de Deus e nós, seres humanos, não temos vida em nós mesmos. Morreu, acabou. Jesus não, ele é Deus. Jesus ele tem vida em si mesmo e por isso somente um ser que é divino poderia dar a sua vida para pagar o preço do pecado, para poder libertá-lo, livrá-lo da morte eterna e que pudesse ter novamente acesso à salvação. E então, para que esse plano pudesse ser realizado, Jesus precisou encarnar, nascer de uma virgem, conforme está escrito em Isaías, e ele foi gerado pelo Espírito Santo. Jesus não tinha a tendência para o pecado, e Jesus, portanto, ele era 100% humano e 100% Deus. Ao mesmo tempo, ele era 100% Deus e 100% ser humano. Mas Jesus ele nunca usou o seu poder divino para o benefício dele. Ele suportou as provações, as tentações que ele passou na sua natureza humana. E Jesus ele veio para demonstrar que Adão e Eva não precisavam ter pecado, porque eles não tinham tendência para o pecado, igual Jesus, que nasceu sem essa tendência. Nós não, depois que entrou o pecado no mundo, nós já nascemos com essa tendência. É por isso que nós gostamos de fazer o que é errado, o que desagrada a Deus. É por isso que nós gostamos do pecado, porque é a nossa natureza pecaminosa. Mas quando nós aceitamos a Jesus, ele implanta em nós
pelo Espírito Santo a sua natureza divina. E então, não há tentação, diz o apóstolo Paulo, que não seja humana, que nós não podemos suportar. Todas as tentações que nos sobrevêm, se nós estivermos em comunhão com Jesus, nós venceremos as tentações. É claro que um momento ou outro nós vamos cair, nós vamos pecar, porque nós somos pecadores por natureza. Mesmo depois que nós aceitamos a Jesus, que nos batizamos, a natureza pecaminosa ela continua em nós, mas nós temos que mortificar esse desejo na nossa carne. Nós temos que lutar para que estejamos em comunhão com Jesus. Muitas pessoas pensam que precisam lutar para abandonar vícios, precisam lutar para deixar de cometer determinado pecado, precisam lutar para fazer as coisas certas. Não, nós temos que lutar para estar em comunhão com Jesus. Porque quando nós estamos em comunhão com Ele, nós não vamos cair em tentação. Porque quando vier uma tentação, nós vamos clamar a Jesus e Ele vai nos dar força, poder e a vitória sobre aquela tentação. Então aí está o segredo da vitória sobre o pecado. É comunhão com Jesus. E nós, seres humanos, nós que aceitamos a Jesus em nossa vida, nós fomos escolhidos e aceitos por Ele, por Jesus. Muitas pessoas pensam que o ser humano é predestinado ou para a salvação ou para a perdição. Já nasce assim. Então não importa o que a pessoa faça, se ela está predestinada para a salvação, ela será salva. Mas não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que somos predestinados para a salvação. Se houver predestinação, é para a salvação. Mas que nós precisamos desejar essa salvação, buscar. Nós não vamos ser salvos simplesmente porque Deus determinou que nós vamos ser salvos e os outros vão estar perdidos. Não. Muitos hoje que estão na igreja, que se batizaram, muitos se perderão. Por quê? Porque não perseveraram, não permaneceram no caminho, porque escolheram fazer as coisas erradas, o desejo da carne. E então foram escolhidos, chamados por Cristo, se batizaram, mas se desviaram. Então Paulo diz, olha, aquele que está em pé, veja, não caia. E se nós permanecermos caídos, nós vamos estar perdidos. É por isso que nós temos que sempre que reconhecer que pecamos, pedir o perdão e ter uma nova vida com Cristo, começar a caminhada novamente. Nós não podemos parar. Então nós fomos escolhidos para a salvação. Sabemos que existe uma batalha espiritual entre o bem e o mal. E conforme diz o apóstolo Paulo aqui em Efésios, essa batalha ela se dá nas regiões celestiais. E então uma irmã até nos perguntou essa semana se lá no céu ainda tem essa batalha. Não, no céu não. As regiões celestiais aqui nesse caso, dessa batalha espiritual, é nesse espaço que nós vemos acima de nós. E os seres espirituais, os anjos do bem, os anjos do mal, eles lutam por uma alma. Os anjos de Deus querem salvar a pessoa, procurar ajudá-las, guardá-las, protegê-las. E o anjo mau procura encaminhar a pessoa para a destruição, para fazer as coisas erradas, para desobedecer a Deus. Então essa guerra existe. Agora, segundo Paulo, nós, por termos sido escolhidos por Cristo, nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, ou nos céus. Aí sim, estamos assentados por meio de Jesus. Por quê? Porque ele veio, viveu como nós, pagou o preço do pecado, morreu, ressuscitou, voltou para os céus e lá ele intercede por nós. Então nós temos ali, junto ao lado de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo intercedendo por cada um de nós. A nossa redenção, amigos e irmãos, ela custou muito cara. Ela custou, como dissemos essa semana, o ouro do sangue de Jesus e a prata de suas lágrimas. O nosso preço, irmãos, é incalculável. É o preço do sangue do Filho de Deus. Ele morreu por mim, morreu por você. Sabemos que a redenção, a salvação, ela é de graça, mas ela custou muito cara. Deus precisou enviar o seu Filho para vir
e morrer em lugar do ser humano pecador. E muitas pessoas não entendem, mas morrer por quê? Como? Porque quando Deus disse a Adão e Eva, se eles comessem daquele fruto da árvore proibida, eles morreriam, era a morte eterna. Não teriam chance de salvação. Mas Jesus pagou esse preço dessa morte eterna. É por isso que Jesus, quando estava no Getsemane, suava gotas de sangue. E ele pedia ao Pai, se possível, passe de mim esse cálice, que eu não precise passar pela morte, que era a morte de separação de Deus. Jesus estava sozinho. Nem os anjos podiam estar ali com ele naquele momento. E na cruz, então, ele clamou, Deus meu, por que me desamparaste? Ele estava sozinho ali, pisando o lagar, pagando o preço do pecado, levando sobre si todos os nossos pecados, as nossas dores, as nossas enfermidades. Mas pelas suas pisaduras nós fomos sarados e nós somos salvos. Vamos aceitar, irmãos. Não continue recalcitrando, adiando, deixando para depois. É hoje. Tome a decisão. Faça um compromisso com Deus. Entregue a sua vida a Jesus. Pense no sacrifício que Ele fez para poder nos dar a salvação. E depois que nós aceitarmos a Jesus, é só nós caminharmos com Ele no dia a dia, nos nossos negócios, nas nossas amizades, nas palavras que vamos falar com as pessoas, que haja uma transformação em nós. Ninguém vai viver sem pecado até quando Jesus voltar. Todos nós pecaremos, mas o sangue dele derramado na cruz do Calvário, se nós clamarmos, nos perdoa os pecados e ele vai nos salvar. Só depois da volta de Jesus é que nós não mais pecaremos. E então este grande plano da salvação, Deus, em João 3,16 diz, ele enviou o seu Filho, para que pudesse, através desse Filho, todo aquele que nele crer, não perecer, mas ter a vida eterna. Que nós possamos estar prontos a ouvir a voz do Espírito Santo e ter uma vida em louvor a Jesus, de gratidão a Deus. Não viver reclamando, se queixando, porque nada dá certo, tudo dá errado. Vai abandonar a fé porque não consegue as coisas que gostaria. Vamos louvar a Deus, vamos ser agradecidos. Cada dia que nós abrimos os olhos pela manhã é um milagre que Deus nos dá, é mais uma oportunidade de reconciliar com Ele, de viver com Ele. E o Espírito Santo, então, quando nós tomamos essa decisão, Ele nos sela para a salvação. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a aceitarmos este plano divino para salvar a humanidade e que possamos muito em breve estar com Ele nos céus. Agradecemos a todos que estiveram conosco esta semana estudando a Bíblia. Queremos desejar a todos vocês um bom dia, um feliz dia da preparação, um feliz sábado. No domingo nós estaremos de volta, dando continuidade a esta série. E não se esqueça, Paulo, ele nos diz, revesti-vos de toda a armadura de Deus para ficarem firmes contra as ciladas do diabo. Efésios capítulo 6, verso 11. Que Deus nos abençoe.